Você sabe realmente o que que é um relacionamento abusivo? Eu não estou falando só na esfera de relacionamento amoroso, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o relacionamento abusivo. Ele pode estar em diversas formas. Geralmente, o abusador, ele age no oculto. O que que seria no oculto? Vou pegar casos aqui mais abrangentes. O caso da mulher, ele começa xingando a mulher. Ah, você tá gorda, você vai ficar feia, você tá ficando velha. Depois, ai, tô brincando. E aquilo, de certa forma, vai minando a sua autoconfiança, vai minando a sua autoestima, até fazer você acreditar que realmente que tudo aquilo que ele tá falando é verdade. E aí tira o quê? Tira a sua autoconfiança, tira suas forças, tira a sua autoestima. Então é tudo muito no escuro, vai ali num tom de brincadeira, mas tem ali um certo tom de verdade por trás daquele comentário que ele vive fazendo, tá? Então hoje eu tô aqui para falar um pouquinho, gente, sobre a entrevista ontem na Record, da Ana Hickman, falando sobre o relacionamento dela. Até comentei com algumas pessoas perto de mim e eu falei assim: para uma mulher chegar e denunciar ela, uma mulher rica, bonita, famosa, chegar a denunciar isso na polícia, porque isso já vinha acontecendo de muito tempo. Uma outra coisa que eu sempre faço quando eu vejo essas polêmicas, eu sempre tento entender o contexto da pessoa. Então, eu vi que ela casou com 16 anos, né? O marido dela, o ex-marido agora, ele era bem mais velho que ela, acho que ele tem mais de 10 anos na frente. E o que que acontece? Ele emancipou, ela foi emancipada, né? E eu falei assim, é muito estranho uma menina de 16 anos querer casar. Eu achei aquilo estranho, falei, tenho certeza que ela tem algum problema com o pai dela. E ontem, se vocês buscarem essa entrevista que já tá na internet aí no YouTube, inclusive, vocês vão ver que ela começa a contar a história da vida dela. Eu confesso, gente, que eu chorei, porque tocou. Eu sou mulher como ela, já vivi sim um relacionamento abusivo e a gente não percebe, por isso que a gente tem que estar perto de pessoas fortes, de mulheres fortes, de pessoas que nos jogam pra frente e não fica ali tentando fazer a gente segurar o rojão na mão. Então eu vou falar algumas frases aqui que ela comentou. E isso, o que que é? Que eu tô trazendo aqui informação para vocês se encherem dessa informação. E quando isso acontecer, você tá esperta. Pô, isso aqui não é normal. Isso aqui tá errado. Você ter já insight em não permitir que isso chegue até você, a sua filha, a sua neta, a sua sobrinha, enfim, alguma amiga. Porque realmente a pessoa, ela tá tão perdida que ela começa a achar que aquilo é normal, começa a normalizar o que não é normal. E é o que eu sempre falo para amigas, para as pessoas que querem ter filhos, para as pessoas que estão se casando, o seu filho não vai fazer o que você fala, ele vai fazer o que você vive. É a mesma coisa de falar, ah, não pode falar palavrão. Aí meu filho vê eu falando toda hora palavrão. Ah, não é para fumar, meu filho vê eu fumando. Então é tudo isso que eu falo, que a gente. E eu vou falar dentro de um contexto, tá? A Ana Hickman falou ontem na entrevista, que eu achei muito boa, assim, a entrevistadora, inclusive, fez perguntas bem cruciais e pontuais. Ela comentou que o pai dela era um agressor da mãe. Então a mãe sempre apanhou, a mãe sempre aguentou a pressão, e quando ela viu, ela falou assim: eu nunca vou casar com um homem igual esse. Quando ela casa, ela tá com quem? Com um cara com a figura do pai, exatamente o pai dela, né? Entre aspas aqui. Mas o que que acontece? Quando ela fala de querer se casar, por que que ela quis se casar com 16 anos? Porque ela não aguentava ver a mãe dela apanhando. Por isso que ele tirava sangue da mãe dela. E o que que acontece? Como é que uma criança, como que fica a cabeça de uma criança que vive num ambiente assim, de briga, de xingamento, de agressão física, de agressão verbal? Como é que você acha que fica a mente de uma pessoa dessa? Então aqui a gente entra no outro ponto. Antes de formar uma família, de colocar um filho no mundo, a gente tem que estar com um casamento muito estabilizado. Ela tá há 25 anos com ele. O menino dela tem 10, então ela teve 15 anos para pensar em ter o filho. E, infelizmente trouxe o menino no mundo, no que eu digo assim, infelizmente ele pegar toda essa agressão, essas brigas, as mentiras. Ele era um cara muito mentiroso, muito dominador. E as pessoas sempre ali perto dela, ai, calma, ele é assim, ele tá nervoso. E isso não dá coragem pra mulher ir. Tem um outro ponto aqui também, gente, que é muito importante: a mulher sente vergonha. Só que assim, é o que eu sempre falo, que muita gente me critica. Vergonha, a gente tá num relacionamento abusivo. O nosso filho vendo a gente ser envergonhado, o nosso filho vê a gente ser humilhada, pisoteada. Isso é muito ruim para os nossos filhos, principalmente. Pra gente também, porque a gente tá se frustrando, a gente tá se anulando, a gente tá infeliz. Mas a gente tem medo. O que as pessoas vão pensar? O que a mídia vai comentar no caso dela, que é famosa? O que as pessoas da minha família, o que as pessoas, né, vão pensar sobre mim? E nesse momento, infelizmente, a gente tem que pensar na gente,
que há caminhos melhores, não é o que ninguém casa para se separar, infelizmente, né? Ninguém quer isso, mas eu acho que é o melhor caminho para você não entrar numa exaustão e até correr um risco de morrer, porque uma pessoa que é agressiva, ela não tem limite. Você vai dando poder a ela. Enquanto você vai dando poder, vai perdoando, vai aceitando, eles vão mais forte para cima de vocês. Então se cuidem. Se você tem alguma amiga, alguma parente, tem que saber que isso é doença, isso é um apego, isso é um medo interno que a própria pessoa carrega. Por que ela quis sair de casa? Porque ela não aguentava aquele ambiente dos pais brigando, o pai batendo na mãe. Depois vocês assistem a entrevista de 41 minutos, é uma entrevista chocante. Aqui eu tô falando assim, um pouco mais objetivamente. E a gente olha para uma mulher dessa, quando que a gente pensa que ela estava vivendo tudo isso já há muitos anos. E quando ela denuncia, é o que eu sempre falo, não é de agora, já vem acontecendo de muito tempo. E é onde ela fala que o casamento dela virou um negócio, porque ali estava envolvido mais dinheiro do que amor. Então, mulheres, se cuidem, assim como tem homens também, que eu já atendi casos de homens que eram agredidos pelas esposas, não sabia se posicionar. Então, a gente tem que se amar primeiro, nosso amor próprio tem que vir em primeiro lugar antes de qualquer coisa. Porque se a gente não tem amor próprio, a gente tá uma pessoa fraca, a gente tá uma pessoa, sabe, uma rosa murcha assim, sem vida. E você precisa de vida, você merece ter o melhor. E ser sozinha não é feio. Feio é a gente viver infeliz sobre uma capa, sobre eu conheço muitos casamentos que são casamentos de fachada. Você vê que as pessoas estão infelizes, é aquela briga, os filhos vendo, isso é muito triste. Criem, vocês que têm filhos, seus filhos num ambiente saudável, num ambiente de paz, mostrando que tudo aquilo que você viveu não é o correto, até para eles não repetirem o mesmo ciclo que vocês. Então eu aconselho que vocês assistam essa entrevista dela, que vocês aprendam ali como que um manipulador, ele vai articulando aos poucos, ele nunca vai chegar te batendo, te xingando, mas é eliminando as tuas forças psicológicas em principal. Então eu tô aqui para que você, mulher, desperte principalmente e que você não seja mais uma vítima de feminicídio nesse Brasil.